eu tenho algumas perguntas iniciais para fazer aos irmãos. A primeira delas é a seguinte: quem aqui é ovelha de Jesus? Levanta a mão, só quero ver. Eu estou levantando a minha também. Quem aqui? Ok, podem baixar. Quem aqui ainda não tem certeza se é ovelha de Jesus? Levanta a mão. Tem alguém? Parece que não. Então, parece que todo mundo aqui já tem certeza que é ovelha de Jesus. Eu quero trazer uma mensagem nesta noite, e eu quero desafiar cada irmão durante esta semana a conversar com o seu vizinho, seu parente, seu colega de escola, os alunos aí, adolescentes, viu? Adolescentes, juniores, jovens, adultos também, na escola, no trabalho. Pergunta assim para o seu amiguinho: você é ovelha de Jesus? Se ele ficar assim meio na dúvida, você acredita que ontem, ou domingo agora, o pastor falou sobre quem que é a ovelha de Jesus e como que essa ovelha é? Se a pessoa disser que é ovelha de Jesus, faça a outra pergunta: como ovelha de Jesus, você tem certeza da vida eterna e de que você vai para o céu? Não esqueça dessa pergunta. Você tem certeza da vida eterna e de que você vai para o céu? Se ela disser que sim, terceira pergunta. Primeira pergunta, se ela é ovelha de Jesus. Segunda pergunta, se ela tem certeza da vida eterna e se ela vai para o céu. Terceira pergunta: quem é do evangelismo e do discipulado conhece essas perguntas aí. Não é nenhuma novidade. A terceira pergunta: suponhamos que você estivesse diante de Deus neste momento e Ele lhe perguntasse: por que eu deveria deixá-lo entrar no meu céu? O que você ia dizer? Mas eu queria que você pensasse nisso também agora. Você chega lá no céu e Deus diz: vamos ter uma conversa aqui primeiro. Por que eu devo deixar você entrar no meu céu? O que você vai dizer? Não vou pedir para ninguém falar para mim agora. Mas é algo para você refletir. Porque o que nós vamos falar hoje sobre a ovelha de Jesus, é Jesus mesmo quem define quem é a ovelha dele e o que essa ovelha tem e o que vai acontecer quando ele voltar. Vamos começar lendo a palavra de Deus. Vamos ficar em pé e vamos ler esse texto de João capítulo 10. João capítulo 10 era como se fosse a resposta do Salmo 23. Que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí Jesus vai dizer em João 10 que Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Mas, tá bom, Jesus é o bom pastor, mas quem que é a ovelha desse bom pastor? Aí, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Versículo 29. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Que Deus nos ajude a compreender a sua palavra. Amém?
Podem sentar. Por que será que Davi usa essa metáfora dele como ovelha e de Deus como pastor? E por que será que Jesus diz, eu sou o bom pastor? E ele fala, ele define, ele qualifica quem que é ovelha dele. Por que será que ele fala isto? Eu fiz uma pesquisa, dei um Google. As ovelhas não comem qualquer coisa. Por que que nós somos comparados a ovelhas? Porque as ovelhas não comem qualquer coisa. E aí, diz que no interior, principalmente do norte e nordeste, onde tem ovelhas e tem bodes, diz que o bode traça qualquer coisa que estiver na frente dele. No interior, os bodes são chamados de lixeiros do sertão, pois comem tudo que vem na frente deles. E aí? O modo como você está se alimentando, você é ovelha ou é bode? Onde é que você busca seu alimento? Redes sociais estão aí cheias de lixo. E tem gente deixando de ser ovelha para ser bode. Cuidado, porque o final dessa mensagem vai falar sobre o que vai acontecer com o bode, o que vai acontecer com a ovelha. Os bodes comem tudo o que vem na frente deles. Comem até latas. Comem plásticos, qualquer coisa. Já uma ovelha come capim. E o capim precisa estar novo, precisa estar fresquinho, precisa estar bom. A ovelha não fica atrás de todo tipo de alimento. Come aqui, come ali, boca aqui, boca ali. Não. A ovelha, outra característica, é que a ovelha não possui boa visão. Ela não enxerga mais do que 8 a 10 metros à sua frente. Eu fiquei pensando, gente, que coisa impressionante, não é? 10 metros é mais ou menos como daqui até aquela outra parede ali. Essa largura toda aqui tem 20 metros. Nosso templo aqui tem 20 metros de largura. Então, ela só enxerga até a metade. Se ela estiver aqui no meio, ela só enxerga até a metade. Aliás, aquela história de que diz que a vaca, ela, quando vê uma cor vermelha, que a vaca não vê cor, irmãos. A vaca vê tudo cinza na frente dela. Não tem essa distinção que a gente tem, acha. O que atrai a vaca, né, Isaura? Isaura está ali dizendo, né, a movimentação, né, Isaura? Na frente dela que a provoca, a inerva. A ovelha não possui boa visão e não enxerga mais do que 8 a 10 metros à sua frente. Por isso, ela não tem senso de direção. E não tem percepção do perigo. A ovelha facilmente cai no abismo. Por isso ela precisa de um pastor. A ovelha é um animal totalmente dependente. Ela jamais conseguiria viver
sem a presença de um pastor cuidadoso. Então, quando você vê um indivíduo ou indivídua dizendo que ela pode ser crente em casa, é bem provável que ela seja bode. Não estou dizendo que é bem provável. Porque ela não está percebendo o perigo, ela não está se importando com o perigo. A ovelha é um animal muito sensível. Ela não se deita se estiver com medo. Até parece alguns de nós mesmos, né? Não consegue dormir se estiver com medo. A mesma coisa se estiver com fome. E se ela estiver brigada com outra ovelha, ela não consegue dormir. Se outra ovelha irritou ela, ela não consegue dormir. Olha que coisa. Ou então, se ela estiver sendo atacada por insetos, não consegue dormir. Aí a grande necessidade de termos o pastor que cuide das ovelhas. A ovelha, ela assusta-se facilmente e fica apavorada pelo mínimo problema. Ela não sabe se defender. E sempre foge. Tem defesa nenhuma. Vocês já viram os bodes dando marroada em quem eles encontram pela frente? Irritou o bode, ele vai lá e dá testada na pessoa. Eu vejo bode, nesses vídeos que o pessoal mostra por aí, dando testada em boi, em búfalo. Falei, gente, que coisa impressionante, né? A ovelha não. A ovelha não dá essa testada. Pelo menos é o que diz aqui, que ela não se defende. Eu não sei se de repente alguma ovelha dá uma marroada aí e eu não estou sabendo. Porque eu já vi, até um vídeo que eu passei aqui uma vez, que vai uma ovelha lá e dá uma testada no pastor que derruba ele. Eu não sei se era ovelha ali, né? Bem possível que fosse bode ou cabrito. Em síntese, a ovelha é um animal carente e também dependente. Ela é dependente. Por isso que ela precisa de ser pastoreada. Daí, o salmista dizer no Salmo 23, versículo 1: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Considerando então, irmãos, essas qualificações da ovelha, essa dependência da ovelha, e até mesmo pelo que Jesus disse a respeito de quem é a ovelha dele, o que essa ovelha faz, o que ele dá a essa ovelha, vamos tirar algumas lições mais específicas, exatamente das palavras de Jesus. Primeira lição: a ovelha de Jesus ouve a sua voz. Não é o que ele diz? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E aí vem a pergunta: você consegue ouvir a voz de Jesus? Porque as ovelhas são comandadas pela voz do pastor. E o nosso pastor é Jesus. Essa é uma das minhas grandes preocupações, de procurar ouvir Deus falando. Procurar ouvir a voz de Jesus. Porque Jesus disse que se é a ovelha dele que ouve a voz dele, a gente corre o risco de não estar ouvindo a voz de Jesus por não sermos ovelhas dele. Eu estou falando aí do ouvir no sentido auditivo, biológico, o aparelho auditivo. Mas tem também o sentido espiritual, de a gente ouvir a voz de Deus
espiritualmente, falando ao nosso coração, e a gente ouvir no sentido de obedecer, porque a palavra ouvir tem esses dois sentidos. O ouvir, que pode ser biológica ou espiritualmente, e ouvir no sentido de obedecer. Não se dizia antigamente, esse menino é mal ouvido, é mal ouvido, esse menino não ouve. Claro que ele ouve, mas o que nós estamos dizendo é que ele não obedece. Olha só que situação. Se Jesus disse que a ovelha dele é quem o obedece, e se nós não estamos obedecendo, o que estamos dizendo? Não somos ovelha de Jesus. É sério isso. No versículo 26, Jesus fala assim: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Quem é ovelha, crê, quem é ovelha, obedece. A segunda lição que tiramos desta palavra de Jesus, que a ovelha dele ouve a voz, é Jesus que está dizendo isso, irmãos. Então, imaginem, ele disse que quando ele voltar, as palavras dele é que vão nos julgar. E ele falou que quem for ovelha dele, ouve a voz dele. Queria convidar os irmãos a, quando forem orar, tentarem ouvir a voz de Jesus. A quando estiverem lendo a Bíblia, tentar ouvir Deus falando com você através da palavra, ouvindo a voz de Deus através da palavra. Ouvindo uma pregação, ouvir Deus falando ao seu coração, à sua vida. Mas também o ouvir no sentido da obediência. Em segundo lugar, Jesus conhece quem é a ovelha dele. Jesus conhece a ovelha dele. As minhas ovelhas, eu as conheço. Não tem como tapear Jesus, dizendo que é a ovelha dele sem o ser. As minhas ovelhas, eu as conheço. Às vezes no rebanho, a gente tem ovelha e tem bode. Tem ovelha e tem cabrito. Mas não se preocupe, porque Jesus sabe quem é a ovelha. E aí, ele mesmo, Jesus, diz, lá em Mateus 7, 22, que muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Estavam na igreja, participando de trabalhos da igreja, ou fazendo algum trabalho em nome de Jesus, mas ele disse que nunca conheceu essas pessoas. Essas pessoas chegaram até a fazer milagres. Às vezes eu encontro pessoas que dizem assim: não, irmão, eu já fui batizado com o Espírito Santo, já falei língua estranha, já fiz milagre, já curei pessoas. Falei: irmão, tudo bem, é a sua experiência, eu não vou duvidar delas. Mas isso não é o suficiente. O suficiente é a pessoa ser conhecida de Jesus, conhecida por Jesus. Jesus disse que quem é a ovelha dele, ele as conhece. E aí no finalzinho desse texto de Mateus 7, 23, ele diz: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Não tem como enganar Jesus. A ovelha de Jesus ouve a voz dele. A ovelha de Jesus é conhecida dele, Jesus a conhece. E em terceiro lugar, a ovelha de Jesus o segue. A ovelha de Jesus segue Jesus.
Muito interessante hoje, né, que nas redes sociais as pessoas pedem para ser seguidas, né? Não estou dizendo que seja errado isso, não. Eu estou dizendo que é interessante que muitas pessoas têm milhões de seguidores. E eu vejo poucas pessoas se preocupando em seguir Jesus. E elas me seguem. E aqui, mais uma vez, irmãos, por causa dos influenciadores das redes sociais, que há pessoas que estão pautando sua caminhada por aquilo que é dito nas redes sociais. Elas não têm tempo para ler a palavra, elas não têm tempo para ouvir o que Jesus está dizendo, elas não ouvem a voz de Jesus. E aí a teologia, a confissão de fé dessas pessoas é baseada no que alguém disse em algum lugar. Falta a essas pessoas o exemplo dos bereanos, que quando ouviam alguma coisa, iam na palavra de Deus para conferir se aquilo era mesmo assim. E olha, irmãos, o que eu recebo de mensagens, de vídeos, de pessoas dizendo que são contra o dízimo porque ouviram alguém postar algum vídeo em algum lugar. Impressionante. Essas pessoas não querem seguir Jesus, não querem seguir a palavra. Estão seguindo a opinião de um elemento que está sendo usado pelo inimigo para prejudicar a vida financeira dessas pessoas, para prejudicar o reino de Deus. Porque essa é a função do diabo: roubar, matar e destruir. Neste próprio texto de João 10, tem isso lá no versículo 10. O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, essas pessoas estão sendo orientadas não pela palavra, estão seguindo não a Jesus, mas seguindo determinados influenciadores. É por essa razão, meus irmãos, que Jesus não permite que as ovelhas dele fiquem fora do rebanho. É preciso que elas estejam sempre seguindo, sempre no rebanho. Sempre no rebanho, para que tenham o devido alimento, para que sejam guiadas e cuidado com os precipícios, com as armadilhas que são preparadas para as ovelhas. Agora, nesse congresso que nós tivemos, teve uma frase seguinte: ovelha sozinha é comida de lobo, vira comida de lobo. E é verdade. Ovelha sozinha vira comida de lobo. E aí, novamente o salmista dizendo: o Senhor é o meu pastor. Então, as ovelhas de Jesus ouvem a voz dele. As ovelhas de Jesus são conhecidas por Jesus. Em terceiro lugar, as ovelhas de Jesus seguem Jesus. Em quarto lugar, a ovelha de Jesus tem a vida eterna. Por isso que eu falei para vocês perguntarem para as pessoas. Durante a semana eu vou estar mandando mensagem, vou querer saber quem perguntou. Eu quero ver qual vai ser o primeiro irmão que vai perguntar a alguém se ele é ovelha de Jesus, se ela tem certeza da vida eterna que vai para o céu quando morrer, e se Deus lhe perguntasse por que deveria eu deixar você entrar no meu céu, o que você diria? Eu queria que essa semana fosse uma semana de evangelização. Em quarto lugar, a ovelha de Jesus tem vida eterna. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna.
A vida eterna, irmãos, é uma dádiva, é um presente de Deus. Não é por merecimento. A vida eterna é por ser ovelha de Jesus. A vida eterna é por ser conhecida por Jesus. A vida eterna é por seguir a Jesus. E lhes dou, então é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, não é merecimento. É um presente divino para nós. E lhes dou a vida eterna. No versículo 28, na continuação, diz: e jamais perecerão. Por isso que nós batistas cremos que uma vez que a pessoa foi salva, ela é salva para sempre. Porque vida eterna, se é eterna, não tem interrupção, senão não seria eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Não tem como uma ovelha ser tomada da mão de Jesus. Aí você me pergunta, mas pastor, mas e o crente que afastou, né? A ovelha que afastou no rebanho, lá não tem, na parábola das 100 ovelhas, não teve aquela ovelha que se afastou e o pastor foi lá buscar? Eu falei, então, foi lá buscar. Já falei isso, não sei se dezenas ou até centenas de vezes aqui. Ovelha de Jesus não fica fora do rebanho. Ninguém arrebata uma ovelha da mão de Jesus, mas ela pode fugir dos cuidados de Jesus. Isso sim. Ela pode se afastar dos cuidados de Jesus. Aí não foi alguém que a tomou, foi ela que decidiu. E Deus, como respeita a nossa livre vontade, o nosso livre-arbítrio, Ele permite que a ovelha se afaste, já que ela quer ser assim. Mas o que o bom pastor faz? Vai lá e traz a ovelha de volta. Vai lá e traz a ovelha de volta. E quando essa ovelha insiste em não querer voltar, o que ele faz? Chama para si, pastor eterno, olha, vem morar comigo aqui no céu, aqui você está mais seguro. Aqui você está mais seguro. Aqui você não vai se afastar de mim. Esse texto não está projetado, mas é um texto que os irmãos conhecem, de 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 30, que vai dizer, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, quer dizer, dormem que morreram, né? E aí o Senhor chama, porque a ovelha está correndo risco de perder a vida eterna, e como vida eterna não tem como perder, é até um contrassenso dizer que ela está correndo risco. Aí o que o pastor faz? Chama para si. Chama para si. No versículo 31 vai dizer, de 1 Coríntios 11, vai dizer que porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E no versículo 32 diz, mas quando somos julgados para não sermos condenados juntos com o mundo. Então Deus faz isso. Chama a gente para perto dele para garantir a vida eterna, para que a gente não continue querendo ser uma ovelha fujona. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quinta lição que tiramos da ovelha de Jesus. E aí vem aquela parte que eu falei, que quando Jesus voltar,
vai definir quem é ovelha e quem é bode. Olha o que diz. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, gente, e todos os santos anjos com ele. Vocês podem imaginar a quantidade de anjos que voltará com Jesus? Todos. Todos. E todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. 32. E todas as nações serão reunidas diante dele. Que cenário que deve ser, né? Todas as pessoas de todos os tempos. Imagine que a população mundial hoje já está acima dos 8 bilhões de habitantes. Agora vamos contar todos que morreram para trás, desde a fundação do mundo. A Bíblia diz que o mar vai dar os seus mortos, que o fogo vai entregar os seus mortos. Todas as pessoas de todos os tempos, de todos os lugares, vão estar reunidas diante dele. Eu fico pensando, gente, só em pensar até onde a vista vai alcançar. Todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Verso 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Que lindo que vai ser, irmão. Todos nós estarmos ali e ouvimos o Senhor dizer: vinde, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Assim como o ladrão ali na cruz disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas aqui Jesus disse que esse reino vai nos estar preparado desde a fundação do mundo. Nós vamos tomar posse dele. Possuir por herança, tá? Por herança. Você é um herdeiro, meu irmão. Você que é ovelha de Jesus. Você é herdeiro do reino de Cristo. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Meus irmãos, Jesus há de voltar e parece que está muito próximo. Tudo que está acontecendo, os sinais que já vimos, não precisa entrar em detalhes aqui, porque vocês estão acompanhando os noticiários. Cada hora uma catástrofe pior do que a outra. E Jesus disse que essas coisas iriam acontecer, que quando nós víssemos esses sinais, que levantássemos nossos olhos, porque a nossa redenção estaria próxima. Está perto, irmãos, está perto, está próximo. Jesus há de voltar, mas somente as ovelhas dele irão possuir o reino. Somente quem for ovelha de Jesus. Por isso que eu queria que você perguntasse: você é ovelha de Jesus? Por isso que eu iniciei a mensagem desta noite perguntando: você é ovelha de Jesus?
Agora, como eu disse, durante a vida aqui, a gente às vezes não consegue distinguir quem é ovelha e quem é bode. Porque, às vezes, até elas estão travestidas de ovelha. Muitas vezes são até lobos, como o próprio Jesus disse. Mas no dia do juízo final não tem como enganar. Não tem como dizer que é ovelha. Porque Jesus vai separar os bodes da ovelha. Durante a vida aqui, talvez muitas pessoas viveram como bodes. E aí, isso é complicado. Comendo de tudo, traçando tudo que tem pela frente. Você precisa comer comida do céu. Comida de Deus. Porque olha o que vai acontecer com quem estiver à esquerda de Jesus naquele dia. Verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Viu que as ovelhas são vinde benditos. Os que estiverem à direita, os que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos. As ovelhas vão para o reino que lhes está preparado desde a fundação do mundo. Os bodes, os cabritos, irão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O reino foi preparado para as ovelhas. Deus não preparou o inferno para o ser humano. O inferno foi preparado para o diabo. Para o ser humano, Deus preparou o reino. Foi assim desde o princípio. Deus criou o homem e a mulher e os colocou num jardim. O que Deus preparou para cada um de nós, para o ser humano, foi o reino. Deus não preparou o inferno para o ser humano. Aqui está dizendo que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas como não tem um terceiro lugar, aqueles que não quiseram ou não quiserem ir para o reino, não quiserem ser ovelhas de Jesus, não quiserem seguir a Jesus, aí não tem um terceiro lugar. É aí que muitas pessoas fazem confusão, dizendo: mas Deus não vai mandar o seu filho para o inferno. Um pai não jogaria o seu filho no inferno. Sim, um pai não faria isso. Só que as pessoas que não se tornaram ovelhas de Jesus, elas não são filhas de Deus. A Bíblia diz isto, que elas são criaturas de Deus, não nasceram de novo, não são ovelhas de Jesus, insistiram em ser bode, ao invés de andar do lado direito de Jesus, andaram do lado esquerdo. Versículo 46, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Há quem diga: não, a pessoa quando morre, quando Jesus voltar, quem não for dele vai ser queimado ali e acabou. Não, não é isso não. Aqui está falando em tormento eterno. Assim como tem vida eterna, haverá tormento eterno. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E eu quero concluir esta mensagem perguntando a você, meu irmão, minha irmã, se você tem certeza que é ovelha de Jesus. Se você tem certeza, então você está ouvindo a voz de Jesus. Se você não está ouvindo, precisa resolver isso. Se você está ouvindo a voz de Jesus, então você está também seguindo Jesus. Se você está seguindo Jesus, você tem vida eterna. Você está seguro.
Você pertence ao rebanho de Jesus, e se por algum motivo você se afastou, você volta correndo. Você não fica fora do rebanho. Fica fora aquele que não é do rebanho. E se você ainda não tem certeza que é ovelha de Jesus, ou se você é ovelha de Jesus, mas está afastado, olha, esteja certo de que Ele está procurando você. Ele está concentrado em você, está focado em você. Ele está deixando as 99 para buscar você. Não é que Ele está abandonando, é porque Ele sabe que essas outras estão seguras, mas o seu risco é grande. E por isso Ele deu a vida dele, por mim e por você. Por isso Ele ressuscitou, para que você seja ovelha dele, para que você ouça a voz dele, para que você seja conhecido, não seja um estranho, uma estranha, para que você tenha vida eterna, e para que você esteja do lado direito dele naquele dia. Quero encontrar você lá, hein?